Certinho. A gravação foi iniciada. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. A aula de hoje é uma aula cujo objetivo, né, é tirar algumas dúvidas e orientar o caminho da simulação sobre os estágios de saída, classe A, classe B. Deixa eu só fechar aqui a porta, para ver se o barulho diminui. Acho que agora melhorou um pouco, né? Bom, tá, pessoal. Eu fiz esse modelinho em LTSpice da classe B. Então, eu vou explicar a simulação da classe B. Aí vocês aplicam as mesmas diretrizes para simular a classe A. Eu vou abrir um novo esquemático e vou começar acrescentando as fontes de tensão, né? Os componentes. Acho que eu vou agilizar um pouco o processo. Eu já vou pegar aqui, pegar carona do que eu já fiz, né? Copiar aqui essas fontes. Certinho. Tá, eu criei o VCC com 15 volts, o VE com menos 15 volts, né? Então, a gente está tendo aqui o terminal negativo, né? Então, por isso coloquei positivo o valor, né? Que o VE está referenciado ao terminal negativo. Deixa eu ver que alguém está entrando. Acho que alguém só entrou, né? Certinho. Bom, agora eu vou pegar os transistores, né? Vou pegar primeiro o NPN. Cara, esse modelo aqui, padrão. Distanciar um pouco. Sim, beleza? Eu vou chamar ele clipe direito, né? Em cima aqui do dispositivo. Pick New Transistor. Vou pegar um NPN 2N3904, que é um dos mais comuns. Aí vocês podem ver aqui as especificações. Ele tem uma corrente de saturação de 1A-14, uma tensão aí de efeito Early 100 volts, um beta de 300 e outra série de especificações importantes aí de capacitâncias internas, né? Então, eu caracterizei aquele meu transistor padrão nesse modelo, que é um NPN, beleza? Vou pegar o complementar, que seria um PNP. Pego aqui o modelo padrão. Coloco no meu esquemático. De novo, clique direito em cima do dispositivo, Pick New Transistor e vou escolher aqui o complementado 3904, que seria o 3906, né? Verifica aqui, ele vai ter um beta de 200, uma tensão de 100, beleza? Aqui um ok. Prontinho. O resto do circuito, na classe B, a gente vai ter a tensão de entrada, de grande sinal e a carga, né? E aqui eu preciso virar, né, o transistor. Eu sempre esqueço como que vira, né? Bom, gente, agora vocês vão ter que me ajudar aqui. É Ctrl R, não é? Isso. Ctrl R. Certo. Agora eu preciso espelhar. Espelhar. Espelhar aqui, né? Isso. Pronto. Aí espelhei. Esse botãozinho aqui de cima. Beleza? Bom, vou colocar a minha fonte do grande sinal. Fonte de tensão. Voltas. Ok? Localizo ela aqui. Puxo um terra.
que é Ita. Espera, deixa eu ver. Aceitar, aceitar. Bom, voltando, puxei o terra, junto aqui as duas bases do TVJ e coloco o meu grande sinal. Puxo aqui e eu vou querer que essa fonte Advances seja uma onda senoidal com uma amplitude de 10 e uma frequência de 1K. Especificações lá do nosso projeto. Dá um OK. Por último, a gente coloca aqui uma resistência de carga. Puxa o terminal terra de novo. E conecta na saída do estágio, né? Que seria o emissor. Beleza? Como eu já chamei de VCC, minha fonte de 15 volts, e VE, a minha fonte de menos 15, eu posso pegar aqui um label, né? VCC. Ok. Conecto aqui em cima. E puxo o outro label, VEE, e coloco aqui embaixo. Beleza? Agora junto os coletores do Q2 e do Q1. Tranquilo? Bom, até agora a gente montou e por último colocamos aqui a minha resistência com um valor de 10 ohms. Beleza? Bom, pessoal, esse seria o circuito. Agora a gente precisa visualizar as formas de onda. Então, as formas de onda, a gente vai ter que simular uma resposta variando no tempo, transiente. Vamos colocar aí para observar 2 períodos da onda, 2 milissegundos. Vamos, OK? Cola no sistema e roda a simulação. Beleza? Vou fechar aqui essa classe B. Vou fechar, não, vou minimizar. Vou maximizar, beleza? Voltando no gráfico, eu posso escolher as variáveis que eu quero medir. Uma delas seria a tensão na saída. Fica lá no gráfico, beleza? Então, eu estou tendo aqui uma onda de saída típica de uma classe B. A gente vai ver uma diferença entre a tensão pico máxima da entrada e a tensão pico máxima na saída, na excursão positiva e na excursão negativa, devido à queda de tensão entre as junções base-emissor do NPN na excursão positiva e do PNP na excursão negativa, beleza? E, além disso, a classe B, ela tem a distorção pelo cruzamento pelo zero, que a gente está observando justamente aqui nessa parcela. Tranquilo? Espera aí que alguém está tentando entrar. Bom, então a gente já observou uma tensão na saída, a tensão do nó que o LTSpice chamou de N002, que seria a nossa tensão na carga, né? Então, vou abrir aqui o nosso trabalhinho para ver as formas de onda que estão sendo pedidas no trabalho, né? Bom, primeiro, no relatório, vocês vão colocar o circuito esquemático, tá? Que a gente acabou de fazer. Curva característica de transferência entre Vout e Vin. Então, a curva característica de transferência é a variação da tensão de entrada e a resposta na tensão de saída, né? Então, a tensão de saída está localizada aqui no eixo Y. E aqui no eixo X, a gente vai botar a tensão de entrada. A tensão de entrada no nosso circuito... Então, o LTSpice bugou. Bugou mesmo. Agora foi.
Tem um probleminha aqui, gente. Vou ter que fechar. Agora parece que voltou. Pronto, a nossa tensão de entrada seria esse nó, né? Vamos só para visualizar no gráfico, seria o nó chamado tensão N001. Então, a gente vai fazer justamente isso, colocar no eixo X o nó de entrada. Então, aqui, vocês veem, N001. Fecha parênteses. Tira. Bom, podemos deixar para comparar, né? Então, aqui vocês veem a função de transferência. A função de transferência não é mais do que você observar a variação da entrada e o que acontece na saída. Então, vocês reparam que a linha azul, né? Ela está mostrando uma variação totalmente constante, né? Porque a gente está vendo a variação da fonte de entrada, é sua resposta, né? Mas a variação da fonte de entrada versus a variação de saída, né? Vocês conseguem observar aqui que no cruzamento pelo zero, a linearidade é perdida. Isso que a gente vem conversando nas aulas, justamente a classe B dos estágios de saída, ela acrescenta uma distorção não linear pelo cruzamento pelo zero, também chamada de crossover. Beleza? Então, esse aqui seria nosso primeiro gráfico. Vocês podem tirar aqui a variável de entrada para você observar apenas a variação na saída. Tranquilo? Bom, gente, além disso, vamos observar as formas de onda da tensão corrente potência na carga. Então, vamos deixar aqui o gráfico e vamos puxar de novo o gráfico do tempo, né? Acho que é T. Não sei não, então eu vou fechar. Vou abrir aqui de novo. Simulação, pronto. Voltou o tempo. 2 milissegundos da carga. Tensão, marcador de tensão. Corrente em cima da resistência. Potência, né? Então, a potência é a multiplicação de tensão e corrente. Tem um link direto, né? Mas agora eu não vou saber. Ah, eu acho que já sei. Você aperta o CTRL, né? Aperta a tensão. Não, mentira. Sei não. Volta de novo. Tensão, corrente. E para você graficar a potência, né? Você vai colocar aqui vezes corrente C de Q1. Tranquilo? Aí você está vendo a corrente, a potência, desculpa, potência instantânea, ou seja, a variação de potência na carga. Beleza? Tensão vezes corrente. Eu coloquei IC, né? Não é IC. É IR1. Vamos lá. IR1. Agora sim. Então, nós vemos aqui a corrente em azul e a potência aqui oscilando, né, na onda senoidal, que é o comportamento esperado. Tranquilo? Gente, está aqui alguma dúvida? Aqui aparecem as grandezas de ampere e aparece a grandeza aqui em watts da potência. Alguma dúvida até agora? Bom, então vamos continuar. Isso para a carga, né? Circuito e, por último, grafico a tensão. Poxa, até os outros dois gráficos. Bom, vocês já sabem como obter. Bom, isso seria da carga. Agora, o último seria a potência média. Então, vou falar de novo, graficar. R1. Beleza, aí temos a potência. Para vocês verem a potência média dessa onda,
vocês vão vir aqui, Ctrl, clique direito, desculpa, Ctrl, clique normal, não é Ctrl, é Shift, não, Ctrl, isso mesmo. Oprimem Ctrl no teclado, clique normal em cima da multiplicação tensão corrente, né? E vocês vão ver aqui a potência média da onda, beleza? Essa seria a potência média na carga. Nesse caso, a gente está vendo a potência na carga. Potência média, normalmente, é uma potência que vai permanecer constante, né? Durante algum certo período, né? Aqui a gente tem períodos, já seja 2π, então a gente vai ver aí um valor constante na dissipação de potência na carga. Fechando aqui o gráfico, a gente pode agora observar a potência das fontes, né? Potência da fonte é simples, né? Você vai ver a tensão que a fonte contínua gera, vai ser uma tensão contínua, né? E uma corrente que ela gera, que vai ser também uma corrente tensão corrente. Então, ela vai ser aqui uma corrente que varia, né? Dependendo da da alimentação da fonte contínua. Tranquilo? Para vocês observarem de novo a potência, vocês veem aqui, deixar lá o marcador da tensão. Aqui, vezes I. V1. Para vocês verem a potência. E a mesma história. Ctrl, clique direito. Não, clique direito não. Clique normal. E vocês veem a potência dissipada. A potência média. Tranquilo? Bom, pessoal, isso em sentido das fontes. Agora, além das fontes contínuas, a gente vai ver as formas de onda do transistor. Aí a gente tem que ver a tensão coletor-emissor, a corrente de coletor e a potência instantânea e calcular a potência média do TBJ. Ô, Diego, Pode falar? quando eu for medir a tensão das fontes, é para eu medir das 3 fontes, de uma só, de qual que é para medir? As duas contínuas, né? As duas contínuas vão ter a mesma tensão, né? Então, apenas uma basta. Por isso, coloquei aqui no PDF o VCC, que pode Não, ser beleza, tranquilo. uma delas, né? As outras vão ser simétricas. E a fonte VIN a gente não vai levar em consideração. Tranquilo? Beleza, maravilha. Beleza. Bom, para o TBJ, a gente vai ter aqui a tensão coletor-emissor. Então, vamos fazer o exercício para Q1. Uma tensão do ponto coletor, mantém o cursor oprimido no mouse e leva para o emissor. Então, essa aqui seria a tensão coletor-emissor. A corrente, você se localiza aqui em cima, né, do nó de coletor, você grafica a corrente de coletor. Para você observar a potência, né, então você já repara que a tensão coletor-emissor, ela vai ter uma distorção também pelo cruzamento pelo zero, e além disso, a corrente do coletor do Q1, vocês reparam que ele vai funcionar apenas na excursão positiva do sinal de entrada. Então, vocês reparam aí que ele está funcionando apenas na metade do período, beleza? Para vocês verem aqui a potência vezes
IC. Q1. E vocês veem a potência instantânea. Beleza? Essa ondulação aqui é típica, né, da simulação. Normalmente, na teoria, a gente não vê esse tipo de ondulação. A gente vê uma onda mais comportada, né? Não tem essa ondulação aqui no meio. Para vocês verem de novo a potência média dissipada, Ctrl, clique em cima do label, e a potência média seria de aproximadamente 2,15 watts. Beleza? Mesma coisa você faz com Q1, mesma coisa que a gente fez com Q1, você faz com Q2. Tranquilo? Bom, pessoal, carga, fonte contínua, TBJ, curva de dissipação de potência média do TBJ em função da amplitude do sinal. Vamos ver a função da amplitude do sinal. Como varia e esse sinal de tensão na saída. Então, a gente vai modificar, vamos tirar aqui essa corrente de coletor, e a gente vai modificar aqui no eixo X, vamos colocar a tensão de saída, que seria o VN002. Ou vocês podem nomear o nó também, né? Um Vout, colocar um label. Então, OK. E aqui a gente vê, né, a variação da potência instantânea, né? Então, nesse item, curva de dissipação de potência média, precisa de uma correção, seria a curva de dissipação de potência instantânea, né? Do TBJ, em função da amplitude da tensão de saída. Isso para o Q1. E para Q2, o esperado é ele estar espelhado, né? Então, você pode aqui ir de novo para o esquemático, pega a tensão coletor emissor, pega a corrente de coletor, multiplica essa tensão vezes a corrente IC de Q2, dá um OK, apaga aqui a corrente de coletor, e vocês têm, dá um auto range, e vocês têm aqui o esperado, né? Q1 tendo uma variação na excursão positiva, né, da saída, e Q2 tendo a sua potência instantânea na excursão negativa. Beleza? Bom, gente, alguma dúvida? Agora vamos no espectro harmônico. Então, para graficar o espectro harmônico, vou abrir aqui o meu modelo. Você vai digitar essas linhas de código, .FOUR de Fourier, da frequência fundamental da nossa onda senoidal, que seria um K, quantos harmônicos eu quero ter, e o -1 é um ponto para ver a totalidade desses harmônicos. De quê? Da forma de onda. Nesse caso seria da forma de onda da tensão de saída. Aqui também ficou faltando, né? Tensão. Então, a gente vai digitar aí essa linha de código. Voltando lá no esquemático. Edit. Spice Direct. Ponto. FOUR. 1K. 10. -1 da tensão, abre parênteses, N002. Fecha parênteses. Ok? Olha a linha de código. E executa o programa. Beleza? Agora a gente precisa observar a tensão, né? Para ver o espectro em frequência. Então, vem aqui, localiza sua tensão, apaga essas formas de onda da corrente. De fato, pode fechar, simular de novo, que aí fica mais fácil. Eu pego aqui a tensão. Temos a forma de onda da tensão de saída. Clique direito, ver, view, FFT, da tensão de saída, ok?
E aí vocês vão ter o gráfico do espectro em frequência. Então, no eixo X, vocês vão ver o eixo da frequência, e no eixo Y, vocês vão ver os dBs da tensão de saída. Vocês podem clique direito em cima do eixo Y, e no lugar de você ver em decibéis, vocês vão ver essa tensão em escala linear. Então, vocês separam aí que para a frequência, né, de 1 kHz, que é a fundamental, vai ter o pico máximo na saída, e essa onda senoidal, que deveria ser senoidal, se não tivesse a distorção pelo cruzamento pelo zero, tem uma série de harmônicos, né? Talvez o mais... aqui você pode diminuir, né, essa escala. Coloca aqui até 10 kHz. Para você ver mais essa variação. Então, aqui nós temos a fundamental em 1K. Aqui no meio temos a primeira harmônica, que seria uma harmônica de ordem ímpar. Aqui nós temos a segunda harmônica, que seria de ordem ímpar também. Então, 3 em 3 kHz, 5 kHz, 7 kHz e 8 kHz, né? Aí faltaria, aqui ficou faltando, né? Ficou meio esquisito esse gráfico. Vou clicar de novo aqui. Para aqui por volta de uns 15 kHz. Para vocês observarem aqui, né? Além de 1, 3, 5, 7, 8, 9. Beleza? E para calcular, por último, a taxa de distorção harmônica, o DHT, que seria apenas um valor de porcentagem, a gente vai no esquemático, clique direito, gráfico, ver o Spice Error Log, e aí ele te mostra isso mesmo que você está vendo no gráfico, te mostra as harmônicas, a fundamental. Ele te mostra, além das ímpares que a gente está observando, te mostra também as pares, né? Então, por exemplo, em 2 kHz, só que você repara que a ordem é a -2. Então, ela tem menos influência que as harmônicas de ordem ímpar, né? Então, por exemplo, aqui é a -1, terceira, quinta, sétima e nona harmônica. Beleza? Além disso, né, e te mostra aqui por último o THD, que é a taxa de distorção harmônica, de aproximadamente 4,5%. Tranquilo? Bom, pessoal, então esse era o que eu queria mostrar para vocês sobre a simulação, né, do LTSpice, as formas de onda, como obter os gráficos. Agora fica com vocês fazer o relatório, aplicar esses mesmos passos para a classe A, você observar as formas de onda e calcular uma taxa de distorção harmônica. Como na classe a gente não tem a distorção pelo cruzamento pelo zero, desde que a fonte de corrente constante esteja nas condições mínimas para não ter ceifamento na forma de onda de tensão da saída, né? Essa taxa de distorção harmônica, ela vai ser menor. Então, vocês vão ver aí por volta de 1% ou algum valor um pouco menos do que 1%. Tranquilo? Bom, pessoal, agora, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, podem tomar a palavra. Diego, a live vai ficar gravada? A aula está sendo gravada. Ótimo, Bom, ajuda pelo menos bastante. eu tentei, né? Gravar. Agora, eu não sei se o link do Teams vai funcionar, né? Porque o Teams parece que ele deu uma piorada, né? Beleza. Está sendo gravado. Daqui a pouco, finalizando, eu paro. Mais alguém, gente? Alguma dúvida?
Ô, Diego, eu cheguei um pouquinho depois, mas a gente pode fazer um circuito tipo esse que você fez no trabalho? Não Ou é entendi a sua diferente? pergunta. O circuito para fazer no trabalho, a nossa simulação é igual a esse aí? É a classe B. Entendi. Beleza. Eu queria justamente vocês observarem, né, a taxa de distorção harmônica que vai ser maior na classe B comparada com a classe A. Então, o circuito vai se manter idêntico. Esse é o padrão da classe B. Certo? Uhum. Obrigado, viu? Bom, de nada. Mais alguém? Aquela potência média seria só colocar o valor, no caso, então. Isso, a potência média já é um valor constante, né? Isso Beleza. É que mesmo. eu tinha visto forma de ondas, eu estava até procurando uma forma de Sim, é só que verdade. Tá certo. Agora, gente, na hora de vocês, por exemplo, na classe A tem um transistor apenas, né? Então, vocês vão graficar as formas de onda apenas para um transistor. Aqui na classe B, como vocês vão ter dois transistores, para você economizar espaço, né? Coloca as formas de onda de Q1 de lado das formas de onda de Q2, um embaixo, para vocês verem uma comparação. Ou até mesmo no mesmo gráfico, se vocês querem poupar espaço dos gráficos, né? Então, vocês vão pegar os dados, né? Esses dados do LTSpice, os dados dos gráficos, né? Vocês vão levar lá para um Python, para um Octave, ou para um MATLAB. Vocês vão graficar, vocês vão condensar todos esses gráficos em um só. Vocês vão colocar eles num relatório com uma boa definição. Beleza? Por exemplo, no gráfico de potência instantânea dos transistores, colocou Q1, colocou Q2. Ressalta com um traço contínuo essa potência média, porque ela vai ser um valor constante. Então, você vai pegar lá e vai colocar essa potência média em evidência, tá bom? Esse aí fica mais bacana de observar. Bom, gente, mais alguém? Diego, no caso do transistor de classe A, aparece uma fonte de corrente. Eu preciso modelar aquela fonte de corrente ou eu posso colocar uma direto? Pode Só modelar, fica mais legal, Jonathan. que eu encontrei um livro modelando com um transistor, um diodo e resistores. Isso, fica mais bacana, porque aí se você precisar aumentar, você vai pegar o sentimento de modificar o valor da resistência para você atingir a sua corrente mínima, Sim, né? eu modifico a resistência e ela vai alterando. Aí o corte Exatamente. aparece, o corte desaparece. Isso mesmo. Se você fizer com uma fonte de corrente constante, né, o modelo do LTSpice, você vai ver o mesmo comportamento, mas você não vai saber de onde aparece, né, essa Não estou corrente. Então não tô colocando componentes. fica muito melhor você fazer com um transistor a fonte de corrente. Tá ótimo, obrigado. Beleza? De nada. Mas alguém, gente? Ô, Diego, eu fiz essa topologia de fazer com transistor, só que eu não usei a topologia de fazer com diodo. Eu fiz só o transistor puro mesmo. Tem Sem problema? problema, é válido. Não, perfeito. Você já Então, tá bom. projetou a polarização dele para você obter Uhum. a corrente, né? Sem problema. Isso. Tranquilo. O problema que eu estava tendo, na verdade, era que o valor de beta muda muito, né? Porque, como eu estou mexendo com uma corrente bem alta, meu beta estava despencando. Aí minhas contas não estavam batendo nada. Aí eu resolvi abrir o datasheet do transistor e ver a curva do beta dele, aí bateu a conta. Vi que o beta ia baixar bastante. Tá certo. Isso é porque você está falando da fonte de corrente, do transistor da fonte de corrente, ou do transistor do estágio de potência? Os dois. Os dois, né? É. Tá. Então, totalmente esperado, né, esse comportamento. Esse é um dos erros, né, na hora de você comparar, né, a teoria com a prática ou a simulação, né? Na teoria, a gente fala que o beta não varia, mas o beta acaba variando, né? Por causa da tensão de polarização do transistor. Então, esse é um
das questões, né, que fazem ter um erro, ou pelo menos a gente não evidenciar, né, valores próximos, né, quando a gente compara a teoria com a simulação. Mais alguém? Tá bom, gente. Então, vou dar por finalizada a aula. A gente implementou, né, a classe B. Vocês podem implementar a classe A. Só abrir aqui o esquemático para vocês terem essa noção, né? Classe A, eu fiz direto com fonte, não fiz o transistor, mas vocês vão fazer, né? De onde vem essa variação de corrente da fonte. Vocês vão fazer o modelo dessa fonte, tranquilo? E vocês vão ver aí a variação na resistência. Além disso, eu quero que vocês pesquisem por que a gente precisa usar desse capacitor de acoplamento. Se usa, quais são as vantagens? Se não usa, o que vai acontecer com a tensão na saída? Beleza? Bom, pessoal, então... Diogo, Pode falar. esse capacitor não apareceu nas referências, aí é a parte, né? Quais referências? Nos livros que eu Pois é, encontrei. justamente por isso que estou falando. Se você Tá. não colocar o capacitor, aqui, por exemplo, eu não coloquei, tá? Certo. Só que na classe A, o que acontece se você coloca o capacitor? Faça o teste. Faça o teste, coloca lá no relatório e conclui. O que seria melhor? Utilizar o capacitor de acoplamento ou não? Certo. Beleza? Obrigado. Era isso mesmo. Mais alguém? Tá bom, gente. Então, eu vou finalizar aqui nossa gravação e vou compartilhar lá o link do Cigar. Tranquilo?